A compreensão da nossa natureza multidimensional e a aplicação das modalidades médicas baseadas nas energias sutis permitirá que a medicina se livre da sua atual necessidade de recorrer ao uso de drogas e à realização de cirurgias, e passe a adotar métodos de cura mais naturais e menos traumáticos. Além do mais, à medida que os cientistas começarem a reconhecer a dimensão espiritual dos seres humanos e as leis de expressão da força vital, a aceitação do nosso relacionamento com esses sistemas energéticos de alta frequência acabará nos conduzindo a uma fusão entre a ciência e a religião. A tendência para o holismo dentro da medicina acabará levando os médicos a reconhecer que para as pessoas gozarem de boa saúde, elas precisam ter um relacionamento integrado entre o corpo, a mente e o espírito. Os modelos através dos quais a energia se cristaliza em matéria dependem das formas sutis de expressão que já existem nos níveis etérico e superior do universo multidimensional. A energia e a matéria dos níveis etéricos de vibração desempenham um importante papel no controle da expressão da força vital através das diversas formas da natureza. Esta percepção será a inspiração criativa que estará por trás do próximo grande nível de descoberta na medicina: a revelação de como nosso corpo etérico afeta a saúde e a doença. E essa importante compreensão do relacionamento entre a energia etérica e a matéria também poderia levar os cientistas a reconhecer a relação existente entre a humanidade e o seu Criador. O modelo holográfico e a base energética da matéria apresentam novas questões a serem consideradas por aqueles que vivem de acordo com o estilo de vida newtoniano. Para muitas pessoas não será fácil aceitar essa nova concepção, o que, aliás, é uma reação bastante comum a uma ciência em evolução 15. O estudo das maneiras pelas quais as informações podem ser decifradas a partir do holograma cósmico acabarão dando origem a novos métodos científicos que dependerão do estado de consciência do cientista. Presenciaremos o surgimento de metodologias especiais e de áreas de pesquisa que serão chamadas de ciências de estados específicos 16. Isto significa que os cientistas do futuro terão de ser treinados a entrar em estados de consciência especialmente receptivos, e, ao mesmo tempo, continuar aprendendo os fundamentos acadêmicos das respectivas ciências. Imagine como a nossa compreensão do universo poderia ser aumentada se os astrofísicos pudessem aprender a decodificar o holograma cósmico e a explorar interiormente os planetas, como Ingo Svann demonstrou ser possível. No futuro, os estados de consciência serão reconhecidos como importantes ferramentas da investigação científica. Novas áreas na medicina vibracional exigirão um treinamento mental especializado a fim de se poder investigar a estrutura energética do corpo humano. Os avanços da medicina nesta direção aumentarão enormemente a nossa capacidade de efetuar diagnósticos físicos e certamente nos permitirão detectar as doenças mais precocemente do que os métodos convencionais atualmente em uso. A capacidade de detecção dos campos energéticos sutis existentes nas pessoas será extraordinariamente aumentada graças aos avanços tecnológicos na área da formação de imagens por eletrografia. Todavia, é provável que ainda durante muitos anos as nossas capacidades de percepção inerentes continuem a ser mais eficazes do que essas tecnologias. A chave para se transformar esta compreensão numa realidade prática é a descoberta de métodos que nos ensinem a utilizar as nossas capacidades de percepção extrasensoriais. Quando aprendermos a utilizar de forma mais plena os potenciais naturais ocultos da mente humana, estaremos mais perto de ter acesso aos elementos energéticos sutis do universo multidimensional. Este livro é uma tentativa de apresentar um modelo coerente para a compreensão das estruturas energéticas sutis do corpo humano. Ele nos proporciona uma base racional com a qual poderemos compreender tanto as antigas formas de cura quanto os métodos futuros de diagnóstico e terapia energéticos. Um dos conceitos fundamentais subjacentes a essa nova maneira de pensar é a percepção de que somos seres multidimensionais. Somos mais do que apenas carne e osso, células e proteínas. Somos constituídos da mesma substância básica de que é feito o universo, o que, como já descobrimos, é na verdade luz congelada. Ao longo dos séculos, os místicos se referiram a nós como seres de luz. Somente agora a ciência começou a confirmar a premissa básica que está por trás dessa afirmação. Neste capítulo, tentei apresentar os fundamentos energéticos que permitirão ao leitor compreender o restante do livro. Cada um dos sucessivos capítulos apoia-se sobre as bases assentadas no capítulo imediatamente anterior a ele. De certa forma, este livro é ao mesmo tempo um manual de medicina energética e também uma história ilustrada da sua evolução através dos séculos. Em última análise, essas lições de medicina vibracional demonstram como é possível efetuar curas com essências florais, elixires de pedras preciosas e homeopatia, além de mostrarem que essas modalidades terapêuticas baseiam-se na compreensão da nossa anatomia energética sutil. Embora muitas pessoas se utilizem de essências, elixires e de homeopatia, poucas compreendem as premissas que estão por trás do seu uso. Os 4 primeiros capítulos deste livro procuram assentar as bases para a compreensão da natureza multidimensional do ser humano.
Eles constituem uma síntese de experimentos e descobertas nunca antes reunidos e tampouco considerados de forma a apoiar o ponto de vista de que somos seres constituídos tanto por componentes físicos como por componentes energéticos sutis. Existe todo um nível de anatomia energética sutil virtualmente desconhecido pelos médicos e profissionais da saúde que se propõem a tratar o ser humano integral. É influenciando esses caminhos energéticos sutis, através dos quais flui a energia vital, que muitas modalidades médicas alternativas obtêm sucesso no tratamento das enfermidades humanas. Do capítulo 5 até o 11 serão discutidos antigos e modernos sistemas de tratamento e diagnóstico baseados nas energias sutis, incluindo a acupuntura, a radiônica e a cura pelos cristais. Cada uma dessas abordagens médicas alternativas é eficaz graças à sua capacidade de influenciar os diversos componentes da nossa anatomia energética sutil, como o corpo etérico, por exemplo. A nossa forma física está intimamente relacionada com o padrão de interferência etérica e com outros padrões de interferência de energia sutil, os quais determinam o fluxo da força vital. Quando o relacionamento entre as energias vibracionais superiores e o corpo físico for entendido, poderemos compreender melhor os padrões que governam o fluxo da força vital através do corpo físico. As abordagens médicas convencionais acabarão demonstrando sua eficácia porque elas realmente têm a capacidade de influenciar os caminhos energéticos sutis do corpo humano. Esses caminhos incluem o sistema de meridianos da acupuntura, os chakras e o corpo etérico. Esses sistemas energéticos pouco conhecidos contribuem para a expressão física final da forma humana tanto na doença como na saúde. Somente quando formos capazes de entender o papel desempenhado por esses sistemas na manutenção do equilíbrio fisiológico é que compreenderemos a verdadeira relação entre a totalidade e a doença. Os dois últimos capítulos do livro unificam e especulam a respeito do rumo que a medicina vai tomar na nova era. Trata-se de uma introdução ao modo como a medicina será praticada no futuro. Na nova era, a nossa compreensão interna da física einsteiniana permitirá o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de diagnóstico e de cura que irão ultrapassar as atuais limitações newtonianas. Pontos fundamentais a serem recordados: 1. A maioria das abordagens ortodoxas de cura, incluindo o uso de drogas e a prática de cirurgias, baseia-se no ponto de vista newtoniano de que o corpo humano é uma máquina complexa. 2. O ponto de vista einsteiniano da medicina vibracional encara o ser humano como um organismo multidimensional constituído de sistemas físico-celulares em interação dinâmica com complexos campos energéticos reguladores. Em lugar de procurar curar as doenças manipulando as células e os órgãos através do uso de drogas e da realização de cirurgias, a medicina vibracional tenta atingir os mesmos objetivos manipulando os campos energéticos sutis e injetando energia no corpo. 3. O princípio holográfico estabelece que cada fragmento contém as informações relativas ao todo. Este princípio é exemplificado pelo fato de que cada célula do corpo humano contém, na forma de DNA, as informações genéticas necessárias para a criação de um ser humano completo. 4. O corpo etérico é um modelo ou campo de energia holográfico que contém informações relativas ao crescimento, desenvolvimento e regeneração do corpo físico. Enquanto os genes contidos na molécula de DNA controlam os mecanismos moleculares que determinam o desenvolvimento das células individuais, o corpo etérico orienta o desdobramento espacial do processo genético. 5. No nível quântico das partículas subatômicas, toda matéria é constituída literalmente por campos de energia particularizados e congelados, isto é, luz congelada. Complexos agregados de matéria, isto é, moléculas, são na verdade campos de energia especializados. 6. A matéria, tal como a luz, vibra numa determinada frequência ou frequências. Quando maior for a frequência de vibração da matéria, menos densa ou mais sutil ela será. O corpo etérico é constituído de matéria que vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico e que é chamada de matéria sutil. 7. O próprio universo talvez seja um gigantesco padrão de interferência de energia com as mesmas características de um holograma. Decodificando-se um pequeno fragmento do holograma universal, é possível obter-se informações relativas a todo o universo, contidas no interior da matriz. A concentração seletiva da consciência, através da sintonização psíquica, talvez seja a chave para essa decodificação do holograma universal. 8. O movimento da força vital para dentro dos sistemas fisiológicos celular é controlada não apenas pelos padrões de interferência sutis existentes no interior do corpo etérico, como também pela entrada de energia de frequências mais elevadas no sistema energético humano. Várias modalidades de cura vibracional, tais como a homeopatia, as essências florais e os cristais, podem influenciar esses padrões sutis e contribuir para melhorar o funcionamento do organismo e para curar as doenças. Capítulo 2: Medicina newtoniana versus medicina einsteiniana. Perspectivas históricas sobre a arte e a ciência da cura. O que há de mais moderno e avançado em medicina hospitalar é a terapia com drogas sintéticas.
Esta sofisticada abordagem baseia-se no conhecimento da mecânica newtoniano tipo bola de bilhar, da biologia molecular, da interação entre os receptores de drogas e da farmacocinética. Atualmente, compostos artificiais são produzidos em tubos de ensaio e administrados em doses calculadas com precisão. Para avaliar a eficácia das drogas, os médicos procuram encontrar uma clara relação entre a dose da droga e as respostas terapêuticas dos pacientes. Os avanços científicos na área da medicina farmacológica chegaram a tornar quase antiquado o uso outrora comum das ervas e remédios naturais. O modelo newtoniano da terapia com drogas sintéticas realmente permite que o médico faça previsões confiáveis sobre a atuação das drogas e elimine certos efeitos colaterais dos remédios naturais. Qual o custo disso? Porém, talvez haja importantes fatores energéticos de cura que tenham sido deixados de fora na transformação científica que nos fez passar da medicina herbórea para a terapia baseada no uso de drogas. Talvez seja a hora de integrar ao nosso sistema de combate às doenças o conceito einsteiniano de que a matéria é uma forma de energia. A visão einsteiniana de que a matéria é energia talvez nos proporcione novas razões para reexaminarmos as propriedades curativas das plantas, das quais derivam as drogas modernas. A fim de podermos compreender por que a medicina permaneceu centrada em seu atual modelo newtoniano, talvez seja útil investigar a história e a evolução da terapia farmacológica a partir de suas mais remotas raízes. Medicina herborea, os primórdios da farmacoterapia. Os médicos contemporâneos tendem a encarar a medicina herbórea como uma modalidade de cura um tanto primitiva. A maioria dos adeptos da medicina científica tradicional veem o herborista como uma espécie de curandeiro ou médico feiticeiro. A verdadeira medicina da floresta, tal como é praticada nas sociedades tribais, consiste na administração de várias ervas e raízes nativas da região geográfica, as quais são receitadas para doenças específicas por um curandeiro tradicional. Embora esta descrição talvez se aplique ao modo como as artes da cura são praticadas em diversas tribos primitivas atuais, ela também é válida para descrever a maneira como a medicina foi praticada durante muitos séculos por médicos europeus e asiáticos. Um dos primeiros registros conhecidos descrevendo a prática da medicina herbórea é o Pen Tso. Esse documento, elaborado por um antigo herborista chinês, remonta ao ano 2800 a.C. e relaciona 366 plantas medicinais usadas para curar diversas moléstias. Talvez o mais famoso dentre os primeiros manuais de medicina herbórea seja o Matéria Médica Original. Ele foi produzido no século I d.C. por Pedaniel Dioscórides, um médico militar nascido na Ásia Menor. 17 Em seu livro conhecido como de Matéria Médica, ou das Plantas Medicinais, Dioscórides organiza num único texto informativo todos os conhecimentos então existentes a respeito de drogas medicinais. Cada verbete relativo a uma determinada planta continha um minucioso relato das propriedades medicinais da planta, um pequeno desenho da planta, as maneiras pelas quais ela poderia ser preparada para administração, sugestões de dosagens e possíveis efeitos tóxicos colaterais. Do ponto de vista histórico, a medicina herbórea situa-se nas próprias raízes da farmacoterapia moderna. As ervas contêm diversas substâncias químicas ativas que exercem determinados efeitos fisiológicos de acordo com a quantidade ministrada. Muitas das drogas atualmente em uso foram extraídas das conhecidas ervas utilizadas no tratamento de doenças pelos primeiros médicos curandeiros. A pesquisa científica na área da farmacologia confirmou muitos dos efeitos terapêuticos benéficos que têm sido atribuídos às ervas comumente usadas como remédio. Poucas pessoas sabem que a aspirina comum tem sua origem na medicina herbórea. Apenas recentemente os médicos modernos começaram a compreender os diversos mecanismos moleculares através dos quais a aspirina exerce seus efeitos benéficos. Um bom exemplo de droga moderna tomada por empréstimo da medicina herbática do passado é a folha da dedaleira e a sua principal substância química ativa, a digitalina. Na última década de 1700, os herboristas sabiam que a dedaleira era eficaz no tratamento da retenção de fluidos devido a doenças cardíacas. Posteriormente, já no século XX, os cientistas descobriram que a dedaleira continha um princípio ativo, a digitalina, a qual emprestava à planta seus efeitos cardíacos benéficos. Através de modernas técnicas de pesquisa, os médicos vieram a compreender os efeitos celulares e moleculares que capacitam a digitalina a atuar como tônico cardíaco. Graças aos grandes avanços na tecnologia e na química orgânica, a digitalina, ou, mais exatamente, a sua cópia sintética, a digoxina, agora é produzida em béqueres ou tubo de ensaios. Os médicos modernos substituíram a digitalina de origem vegetal por uma droga sintética. Com o uso da digoxina sintética, pode-se administrar doses exatas de acordo com o peso e a idade do paciente. Os níveis sanguíneos da droga podem ser facilmente monitorados para se maximizar a relação entre os efeitos terapêuticos e os efeitos tóxicos. De certa forma, a terapia baseada no uso de drogas é uma forma mais aperfeiçoada de medicina herbática.
Isolando-se as substâncias ativas presentes nas plantas medicinais conhecidas, as ervas propriamente ditas são substituídas por pílulas ou poções que contêm versões sintéticas dos princípios ativos das plantas. Uma das críticas que se faz aos medicamentos sintéticos, quando comparados à medicina herbórea, é que existem tantas substâncias diferentes numa planta que às vezes torna-se difícil identificar e isolar todas as substâncias químicas fisiologicamente terapêuticas. Quando um paciente toma uma pílula contendo uma única droga ativa, ele talvez esteja se privando dos benefícios terapêuticos adicionais que obteria se tivesse ingerido a planta curativa original. Esses ingredientes extras contidos na erva talvez pudessem oferecer. Os defensores do uso de drogas na medicina contra-atacam com o argumento de que existe uma considerável variabilidade na concentração de drogas ativas entre diferentes amostras de plantas coletadas. Dispondo-se de uma determinada quantidade de droga pura, torna-se muito mais fácil calcular e ministrar dosagens apropriadas aos pacientes com base em vários parâmetros, incluindo idade, peso, superfície corporal, etc. Também fica mais fácil determinar a previsibilidade dos efeitos da droga e minimizar a toxicidade quando se pode ministrar quantidades conhecidas de uma dada droga. Ambas as escolas de pensamento poderiam dispor de argumentos válidos se, de fato, estivessem estudando apenas os efeitos das drogas em relação à dose ministrada. A homeopatia, um ramo colateral da medicina herbática, talvez nos possa sugerir razões adicionais para que a planta original possa ser mais eficaz do que a droga sintetizada quimicamente. Medicina homeopática. Um passo radical que vai além das ervas. A descoberta e o desenvolvimento da homeopatia são creditados a Samuel Hahnemann, de 1755 a 1843, um brilhante médico alemão 18. Em virtude de sua desilusão e insatisfação com as práticas médicas do seu tempo, ele desenvolveu um sistema de tratamento baseado no extraordinário princípio de que o semelhante cura o semelhante. Este princípio foi descoberto nos primeiros escritos médicos gregos e subsistia na medicina popular alemã na época de Hahnemann. O seu novo método de cura baseava-se numa descoberta a respeito dos efeitos da casca de quina sobre a malária. Na época em que Hahnemann clinicava, a quina era o tratamento preferido contra a malária. Um dos primeiros sintomas da malária são as febres intermitentes. Hahnemann experimentou tomar diversas doses de quina durante vários dias. Para sua surpresa, a quina fez com que ele apresentasse todos os sintomas das febres intermitentes da malária. Em outras palavras, o tratamento da malária reproduzia os sintomas da doença num indivíduo sadio. Foi esta descoberta que o levou a esquadrinhar os diversos textos da literatura médica do seu tempo em busca de informações a respeito do princípio de que o semelhante cura o semelhante. As suas conclusões foram posteriormente formalizadas num conceito conhecido como a lei da similitude. Hahnemann argumentou que a quina conseguia curar a malária porque produzia uma doença artificial semelhante à malária, estimulando os mecanismos de defesa do corpo a entrarem em ação. Essas defesas corporais eram ativadas através de um princípio conhecido na escola de medicina hipocrática como vis medicatrix naturae, o qual poderia ser traduzido como os poderes curativos da natureza. Se a quina curava de acordo com o princípio de que o semelhante cura o semelhante, tratamento de doenças com remédios que se sabia reproduzirem os sintomas da própria doença, então outras drogas também poderiam ser usadas da mesma maneira, uma vez que seus efeitos sobre uma pessoa sadia houvessem sido determinados. No jargão homeopático contemporâneo, Hahnemann havia realizado a prova de uma substância vegetal, a quina. Os sintomas que se manifestaram com mais frequência depois da ingestão da quina eram as febres intermitentes. Portanto, febres intermitentes e outros incômodos induzidos pela quina constituíam o resultado do teste da droga. Outro termo que tem sido usado para descrever esse conjunto de sintomas comuns é o quadro homeopático da droga. O quadro da droga é uma descrição das reações de uma pessoa idealizada que tem ingerido a droga em questão. Ele engloba todo o complexo de sintomas do indivíduo, incluindo as perturbações físicas, emocionais e mentais. Geralmente o quadro da droga é resultado da compilação dos sintomas que se manifestaram com mais frequência entre um grande número de indivíduos nos quais a droga foi ministrada. Chega quase a ser engraçado observar que os médicos ortodoxos considerariam isso uma compilação de efeitos colaterais. Em conformidade com a lei da similitude, Hahnemann deduziu que seria possível curar a doença de um paciente casando seu complexo de sintomas com o quadro da droga de um determinado medicamento. A fim de poder tratar a grande variedade de doenças que existiam no mundo, ele precisaria conhecer os perfis de muitos remédios diferentes. Hahnemann começou a efetuar testes confiáveis de outras substâncias terapêuticas na esperança de estender o seu novo sistema de tratamento a outras doenças. Na época em que foi professor da Universidade de Leipzig, Hahnemann realizou uma série de testes nos quais pequenas doses de uma determinada planta ou de outra substância eram ministradas a um grupo de estudantes sadios, as eternas cobaias da ciência,
cujas reações comuns eram registradas. Cada estudante anotava cuidadosamente suas reações físicas, mentais e emocionais. Os sintomas que se manifestavam com mais frequência entre o grande número de indivíduos aos quais a substância fora ministrada constituíam a prova da droga em questão. Baseada nas provas das drogas, reações comuns encontradas no caso de cada droga, uma nova matéria médica começou a ser elaborada. As indicações para uso médico de um determinado remédio de origem vegetal foram definidas pelos sintomas produzidos pela planta numa pessoa sadia. De acordo com esse novo princípio de que o semelhante cura o semelhante, a quina era ideal para o tratamento da malária porque reproduzia os sintomas da malária numa pessoa sadia. Um remédio homeopático era escolhido para tratar uma determinada doença com base na sua capacidade para reproduzir o complexo total de sintomas do paciente numa pessoa sadia. Isto não é o mesmo que juntar remédios que em conjunto reproduzem todos os sintomas do paciente. Esta, como posteriormente veremos, é uma das principais diferenças entre a medicina homeopática e a medicina contemporânea ou alopática. Uma coisa interessante a respeito do complexo de sintomas reunidos pelo médico homeopata é que os sintomas mentais e emocionais recebem um peso igual ou maior que os sintomas físicos. Os médicos modernos tendem a fazer exatamente o oposto, atribuindo maior importância aos sintomas físicos do que aos mentais e emocionais. Sob esse aspecto, a homeopatia foi uma das primeiras disciplinas médicas holísticas que, em busca de uma cura apropriada, atentou não só para as alterações do corpo como também para as da mente. Com base na lei da similitude, Hahnemann começou a tratar empiricamente os seus pacientes. Em cada um dos casos, ele escolhia um remédio baseado no princípio de dar aos indivíduos doentes uma substância que reproduziria os seus sintomas numa pessoa sadia. Muitas vezes os indivíduos sofriam inicialmente um agravamento dos seus sintomas, a assim chamada crise da cura, após o que a doença sarava completamente. Esta observação levou Hahnemann a acreditar que seus remédios produziam no paciente uma doença semelhante à que ele já sofria, o que estimulava as defesas naturais do organismo. Hahnemann tratou muitas doenças com grande sucesso terapêutico, utilizando o princípio de que o semelhante cura o semelhante. No decurso de suas pesquisas, ele fez ainda uma outra descoberta. Depois de experimentar diluir os remédios dados aos pacientes, ele ficou surpreso ao descobrir que quanto maior a diluição, mais eficaz era o medicamento. O processo de diluições sucessivas parecia tornar os remédios mais potentes. Hahnemann chamou essa técnica de potencialização. Soluções muito diluídas de substâncias homeopáticas foram usadas para recobrir tablets de lactose, os quais poderiam então ser ingeridos pelos pacientes. Esses remédios homeopáticos eram tão diluídos que em muitos deles não havia uma só molécula proveniente da erva original. As observações de Hahnemann acerca de um aumento da eficácia terapêutica em medicamentos cada vez mais diluídos certamente contrariaria muitos dos princípios consagrados da farmacocinética a respeito da relação entre dosagem e efeitos.